Então, a gente vai começar hoje a nossa live chamada Diálogos nas Redes, com essa proposta de trazer pesquisadores e pesquisadoras de diversas áreas, enfim, para tratar sobre temas como xamanismo, plantas sagradas, religiões da ayahuasca. E hoje eu convidei o Marcos Veríssimo, que trata da planta cannabis ou maconha, né? Uma planta que é muito polêmica, tem vários usos, usos religiosos, usos terapêuticos, usos criativos. E o Marcos Veríssimo vem há bastante tempo fazendo pesquisa nessa área. Então, eu gostaria de rapidamente me apresentar, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Lígia Plateiro, eu sou bacharel em História pela USP, sou mestre em Estudos Latino-Americanos pela UNAM, e sou doutora em Antropologia pelo UFRJ, aqui no IFIX, e faço parte do Laboratório de História das Experiências Religiosas, com a linha Xamanismos e Turismo Étnico Indígena. Também faço parte do Psicocult, que é um laboratório de psicoativos e cultura lá da UF, da qual o Marcos Veríssimo também faz parte. E também tenho como parceiros o Chacruna e o Neife. E eu gostaria de apresentar o Marcos Veríssimo. Ele é mestre e doutor em antropologia pelos programas de pós-graduação em antropologia da UF. Ele é graduado em ciências sociais pela mesma universidade. Ele é pesquisador do INCP e INEAC e membro, né, como eu já falei, do CULT. Ele tem como áreas de interesse os conflitos relacionados a drogas lícitas e ilícitas, né, e seus usos. E no doutorado, lá na UF, ele fez uma tese chamada Maconheiros, Fumans e Growers, um estudo comparativo de consumo e de cultivo de cannabis no Rio de Janeiro e em Buenos Aires. Então, é um estudo comparativo. Então, eu pedi, né, já que a gente está com esse problema de comunicação, eu pedi para o Marcos Veríssimo fazer como se fosse uma palestra. A gente não vai conseguir conversar muito, mas eu vou deixar aqui o espaço para ele falar bastante. E quem quiser fazer perguntas no chat, podem fazer. E aí, enfim, ele, né, a gente pode pedir para ele responder ao final, tá bom? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Marcos Veríssimo. Bom, se todos me ouvem bem, eu vou iniciar. Queria começar agradecendo ao convite da Lígia, desse Diálogos em Rede, né, intitulado Culturas Canábicas e Cultivos Caseiros. Para mim, participar de uma iniciativa como essa, parabenizar. Nós, que todos podem ver, nós estamos com um problema tecnológico que eu não estou conseguindo ouvir a Lídia direito. Tá vindo a voz dela totalmente entrecortada. Mas a gente já combinou aqui por WhatsApp, né? Mas o que a gente tinha programado de apresentar, né? Então eu vou seguir dessa maneira e espero que a gente consiga de alguma maneira interagir com quem está assistindo, enfim, falar um pouco da pesquisa. Bom, a maconha é uma planta originária da Ásia, que sua presença se nota em toda a extensão da Terra, né, em todos os continentes, e, inclusive isso faz uma imensa variabilidade. Né? O Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele, inclusive, faz uma comparação da maconha com o cachorro, que eu acho que é muito pertinente para pensar essa apresentação, né? Pensar o que é a maconha. Ele diz que a maconha está para o reino vegetal como está para o reino animal, né? Uma espécie de imensa variabilidade, né? Você tem cachorros de todos os tipos, né? Bem distribuídos pelo globo. A diferença dos cachorros, tem cachorro que é enorme, tem cachorro que é desse tamaninho, tem cachorro que dorme na cama, outros, né, não seria tão boa ideia. Então, a maconha, no reino vegetal, ela tem uma variabilidade também considerável, ou seja, você tem maconha
que os efeitos dela, né, podem também variar, né, desde aquelas que são mais indutoras ao sono e diferentes daquelas que têm um efeito assim, mais cerebral, né, trazendo uma excitação mental mais forte, né, algumas, né, que têm um efeito mais analgésico, enfim. Você tem também uma variação muito grande da maconha. Então, é uma planta cultivada em boa parte do mundo, né, no mundo inteiro, podemos dizer que você tem cultivo, e isso fez com que diferentes formas de domesticar essa planta, e assim como ocorre com o cachorro, a comparação do Siddhartha eu vejo como bastante feliz. Você tem diferentes que deram resultado a diferentes subespécies de cães. A mesma coisa acontece com a maconha. E é uma planta que tem no mundo inteiro e que o consumo social dela, ou seja, o fato de que existem pessoas que largamente fazem uso da planta de recreativos, sociais, medicinais, isso é bastante difundido, e isso não é livre de polêmicas, né? Porque, como se sabe, é uma planta que lá desde o início do século XX ela passa a ser proibida por vários regramentos no mundo inteiro, né? Então, hoje, um consenso é que a maconha é a droga, assim definida, né? A droga proibida mais consumida no mundo, né? Tem as drogas que o uso é liberado, tem as drogas que o uso é controlado e tem as drogas cujo uso é proibido. A maconha está entre essas últimas e, segundo estudos que estabelecem um consenso nessa medida, que é a droga proibida mais consumida no mundo. Isso leva a dicas, né? Porque quer dizer que ao mesmo tempo que é proibida, tem muita gente no mundo inteiro que procura os efeitos dessa planta, né? Que é uma planta, né? A maconha é uma planta. E, por exemplo, eu acho que a pergunta feita pela Lígia é muito pertinente, porque, né, o que é maconha? Isso é uma pergunta que poucas vezes, né, mas que é muito pertinente, porque o que a gente conhece como sendo maconha pelo menos nas grandes capitais do Brasil, nas cidades de médio e grande porte do Brasil, é um dos seus subprodutos, que é o chamado prensado. O que é o prensado? O prensado é o produto da maconha que é colhida in natura, colocado numa prensa e depois que vira uma matéria sólida, dura, na forma de uma pedra. E aí assim armazenado, distribuído, e assim chega nas grandes cidades. Então, o que você tem hoje no Brasil, em geral, né, predominantemente, é o chamado prensado, ou seja, a maconha colhida nos latifúndios do Paraguai e que é comercializada através de redes clandestinas em associação com agentes do Estado, e assim ela chega do Brasil inteiro, digamos assim, né? Então é uma planta que, transformada, que é o prensado, é como ela é mais conhecida. Inclusive isso causa alguns interessantes, do ponto de vista antropológico, sociológico, se a gente for pensar, no ponto de vista da imagética. Porque a grande imagem tornada um ícone da maconha é a folha. A folha da maconha, ela é tida no mundo inteiro como uma imagem icônica da planta, sendo que os efeitos psicoativos que são buscados, efeitos psicoativos ou os efeitos medicinais que são buscados na planta, eles são dominantemente nas flores.
Então, o que você tem é que, enquanto que o grande símbolo da maconha, da chamada cultura canábica, né, e quando eu digo cultura, eu estou me referindo a uma série de redes, de mercados, de representações, de inclusive manifestações artísticas, né, relacionadas à maconha, que redes de sociabilidade, vocabulários a falar da planta, inclusive, né, isso tudo chamando de cultura canábica, que ela é no mundo inteiro identificada com a folha da maconha, que é bem característica, né, aquela folha de 7 pontas, serrilhadas. Então é muito conhecida, né? Então você pega lá, tá na capa do CD do Bob Marley e tá nas camisas, né, das pessoas quando querem falar da maconha, mas aquilo que as pessoas procuram, o efeito procurado, o efeito desejado, diferente disso, ele nas flores. Então isso mostra, né, por isso que eu acho que sua pergunta, Lígia, é muito pertinente, interessante, que é o seguinte, né? A maconha é uma planta. O que o que a maioria dos consumidores conhece como sendo maconha, seria mais correto dizer que é um dos seus subprodutos, né? Que é o prensado. Quando eu comecei a fazer meu trabalho de campo, aí que eu fui conhecer essa forma de consumo altamente refinado, que é o consumo de flores, né, dos cultivadores caseiros, que em grande medida consomem a maconha através não do prensado de origem paraguaia, que chega nos mercados do Rio de Janeiro e é vendida tanto no varejo das bocas de fumo, como através de empreendedores do mercado independente, que é o prensado. Os cultivadores, né, que eu acabei concentrando minha pesquisa nesse grupo de cultivadores que fazem uso através do cultivo doméstico, se abastecem do produto através do cultivo doméstico, consomem as flores. As folhas, você pode elas podem, inclusive tem gente que usa para adubar a terra, e ela é o grande símbolo da maconha, da cultura. Seguindo no roteiro que a gente tinha pensado, falar um pouco, né, da minha pesquisa, né, de fato. A minha tese de doutorado, defendida em 2013 na Universidade, programa de pós-graduação em antropologia, deu origem a esse livro, chamado Maconheiros, Fumões e Growers, um estudo comparativo do consumo e do cultivo caseiro de cannabis no Rio de Janeiro e em Buenos Aires. Né, fiz trabalho de campo nessas duas cidades. E, bom, eu entrei no doutorado em 2009, tinha feito também o mestrado na Universidade Federal Fluminense, sob orientação do professor Roberto Cante de Lima, frequentava o NUFEP, que depois deu origem ao Instituto de Estudos Comparados em Administração, que é da mesma época, né, que eu entrei no doutorado. Mas eu acho que, inclusive, essa história sobre como é que eu cheguei nesse objeto, ela, inclusive, começa um pouco antes, mais precisamente no ano de 2008, quando o professor Antônio Rafael Barbosa, do Departamento de Antropologia, tinha convidado a mim, ao Frederico Policarpo e a Carolina Grilo. Na época a gente era estudante de pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu estava no mestrado, e o Antônio Rafael nos convidou para ele dar um curso para graduação em Ciências Sociais sobre drogas, políticas de drogas, de feitio qualitativo, alguns também quantitativo, etnografias, trabalhos teórico-metodológicos que se imantavam na busca de compreensão de droga, política de droga e tal.
Foi minha primeira experiência dando aula, né? Inclusive agradeço ao Rafael pelo convite. E a partir dali, então, surgiu esse interesse, né, da gente que pudesse, então, se dedicar ao estudo das drogas, suas consequências, seus controles. E tanto o Antônio Rafael e a Carol eram pesquisadores que já tinham pesquisa na área de drogas, né? Estudando alguma coisa relacionada à política de drogas e esses dilemas. Eu, né? Então, quando eu entrei no doutorado, né, querendo fazer parte desse grupo que estuda, né, que hoje veio dar no Psicocult, que você mencionou, que é coordenado pelo Fred, lá na UF, né? E eu queria fazer parte desses esforços, no sentido de entender, do ponto de vista da antropologia, os dilemas envolvendo mercados, produção, consumo de drogas, bem como estratégias repressivas do Estado em relação a esses consumos, produção. E então eu entrei em 2009, mas ainda não tinha bem, né? Estava tentando bolar de alguma maneira um estudo original para dar início a esse empreendimento etnográfico. E no início de 2010 começou a se falar muito no Rio de Janeiro de uma coisa que era entendida como o renascimento da cultura do cultivo de maconha. Inclusive, cultura do cultivo é um termo dado pelo Sérgio Vidal, cientista social formado na Universidade Federal da Bahia, e que fez um estudo pioneiro sobre, na época, o Grow Room, que era uma plataforma na internet, uma plataforma na internet que reunia cultivadores do Brasil inteiro, inclusive do exterior. Então eu pensei que, bom, tá aí uma coisa original que eu posso tentar contribuir em estudos sobre drogas no Brasil. E em 2010 eu tive a oportunidade de participar de convênios entre a CAPES e as agências que fomentam a pesquisa na Argentina, através de editais, lançaram o edital para fazer uma missão de estudo, ainda em 2010, Argentina, Buenos Aires, e lá, né, o INEAC já tinha contatos institucionais com grupos de pesquisa em Buenos Aires, né, a exemplo da equipe de Antropologia Política e Jurídica da Universidade de Buenos Aires, da Faculdade de Filosofia da Universidade de Buenos Aires, que era então coordenada pela professora Sofia Tiscornia, que, né, era uma integrante do INEAC. Então, através desses contatos institucionais, eu, né, interessado em estudar a cultura canábica na capital argentina, e naquela época com foco em algo que eu tinha visto quando eu fui lá participar da reunião de antropologia do Mercosul, que eram as revistas dedicadas à cultura canábica. Toda uma linha editorial punjante, viva, né, e muito forte na cidade de Buenos Aires. É muito fácil você, caminhando pela cidade de Buenos Aires, nas inúmeras bancas que tem, todas elas têm a revista de cultura canábica, né, a THC, La Revista de la Cultura Canábica, a principal, e tem também a existir depois. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu pensava, poxa, como que essa questão isso acontece aqui? Pode, sendo a maconha proibida, como é no Brasil, haver revista de cultura canábica? Então eu me dediquei, eu preparei o projeto e submeti a CAPES, fui agraciado com uma bolsa para passar 3 meses na Argentina, estudando a chamada cultura canábica. E essa chamada cultura canábica, né, eu acabei em ações. Uma do ativismo, ou seja, das pessoas que, tanto no Rio de Janeiro quanto em Buenos Aires,
se dedicavam à prática de fazer ativismo em prol de formas mais liberais de controle da circulação da maconha na sociedade, que aqui era chamada de legalização. E na Argentina, não muito diferente, a legalização. Né? Então, tive a oportunidade de fazer trabalho da maconha aqui no Rio de Janeiro, participar de eventos de ativismo, né? Inclusive copas canábicas em Buenos Aires. Tive a oportunidade de ir 2 vezes nesse tipo de competição, que é a chamada Copa Canábica. E quem compete é a planta. Né? Posso falar disso depois, se tiver tempo. Mas só para expor aqui o que a gente tinha combinado. Então, esse foi um lado, né, na questão do que eu tive a oportunidade de pesquisar. E o outro lado que me permitiu pensar essa chamada cultura canábica foi o cultivo caseiro. Aquilo que eu disse, ficado lá no início de 2010 como renascimento da cultura de cultivo da cannabis, da cultura do cultivo da maconha. Tanto no Rio de Janeiro como em Buenos Aires, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que se dedicam a essa prática do cultivo caseiro, né, com vistas a obter a própria maconha que consome. Ou seja, fumar a maconha dos mercados clandestinos que tem nas 2 cidades e que nas 2 cidades é abastecida pelo latifúndio paraguaio, que eu me referi antes. Mas que se dedicavam, então, a plantar a própria maconha, né, numa atitude chamada de autossuficiência, no sentido de ter a maconha que consome. E isso levava essas pessoas a terem que aderir a um processo de domesticar a planta, né? Porque, diferente do que acontece na música, né, do que a gente ouve na música, do Bezerra da Silva, inclusive, né, não é semente no quintal e esperar, não. Né? Para o sujeito ter sucesso, adquirir a autossuficiência, ele tem que se dedicar a rotinas, vias, sistemas de crença, estudos, objetivando adquirir saberes que vão permiti-lo domesticar a planta. Então, ele vai ter que domesticar aquela planta, para aquela planta ali, depois de um ciclo que não passa rápido, é variável, dependendo da subespécie, como eu me referi antes, é variável, ele vai domesticar aquela planta ali para dela tirar as flores que vão servir para sua autossuficiência. E um grande achado que eu considero um baita de um achado dessa minha pesquisa foi notar que essa domesticação não era uma domesticação que acontecia única. Ou seja, sim, obviamente que para o sujeito conseguir o sucesso nessa empreitada de produzir sua própria maconha dos mercados clandestinos, de um prensado paraguaio que nem sempre prima pela boa qualidade, aliás, quase nunca, a ponto dos meus interlocutores já à época dizerem que o prensado paraguaio era uma não maconha, né, isso é um dito nativo deles, então, que não é uma coisa de mão única, ou seja, para ele conseguir adquirir, para ser um sujeito autossuficiente, ele tem que se dedicar a tudo isso que eu disse, né, a rotinas, a ter cuidado, amor à planta, tratar de ter boas relações com a vizinhança, também faz parte dessa adesão a práticas que vão diferenciá-lo. Ou seja, o mesmo processo que domestica a planta, o mesmo processo a partir do o sujeito adere a uma série de sistemas de crenças e rotinas
no sentido de domesticar, é o processo que, da mesma maneira, também vai domesticá-lo. O sujeito vai conhecer a própria domesticação através desse. Era uma coisa que vários desses sujeitos que eu entrevistei me falavam, né? Inclusive, gente que dizia que tinha problema de déficit de atenção, né? Tinha problema de não se concentrar direito, e que, aderindo a esses processos, né, passaram a ser pessoas mais capazes de prestar atenção nas coisas, de ter uma nova relação com a natureza, passaram a plantar outras culturas, né, inclusive muitos falam tomate, couve, pimentão, né, ou seja, e isso é uma coisa que a mim me pareceu encantadora, pelo menos do ponto de vista da antropologia, né? Você notar que o processo de domesticação não parte só dos seres humanos para outros seres, outras entidades, né? Ao mesmo tempo que você se joga no processo, no sentido de domesticar, com animais deve ser a mesma coisa, né? Me lembro do trabalho do Rômulo Labronice, colega também do INEAC, que fala sobre corridas de cavalo, e com a passa a mesma coisa, né? O cara começa a domesticar lá os cavalos e ele próprio adere a um sistema de crença que ele passa a ver o mundo de maneira diferente, né? Então, esse meu trabalho de campo me permitiu ver essas duas coisas, né? De um lado, essa questão das marchas da maconha, eu tive a oportunidade de ver uma comparação, que eu posso fazer um contraste entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires, né, em relação ao que é dito como justificativa para implementar um ativismo, a legalização. Que, enquanto em Buenos Aires isso era uma coisa que predominantemente tinha a ver com os direitos individuais, ou seja, era muito presente, era necessário legalizar a maconha, porque aquilo era uma injustiça com os indivíduos, né, na medida em que eu, indivíduo, né, cultivo uma planta para eu ter uma relação com ela e mais ninguém, e isso é uma coisa, é um direito à intimidade que eu tenho, na minha privacidade, plantar e cultivar. Era dito que era preciso legalizar a maconha, seus usos e seus cultivos, visando descriminalizar a pobreza, com base numa coisa que é um fato verificado, né, empiricamente no Rio de Janeiro, que as leis de droga ela caem de maneira muito mais radical, em vários momentos arbitrárias, sobre aqueles que são mais pobres, que moram em favelas, enfim. Então, o ativismo no Rio de Janeiro ele tinha muito isso, né? Enquanto na Argentina era a questão dos direitos individuais. Aqui, em 2010, 2011, 2012, por aí, pouco se falava em termos de direitos individuais. O mantra do ativismo carioca é afirmar, com razão, baseado na empiria, que era necessário legalizar a maconha e outras drogas, porque era necessário descriminalizar a pobreza. Isso no campo do ativismo. E no campo do cultivo caseiro, aquelas pessoas mostrarem para mim o tempo todo que aderir ao cultivo caseiro, aderir a domesticar a maconha, significava também aderir a domesticar a si mesmo. O sujeito que domesticava a planta não deixava de conhecer um processo no qual ele ia sair diferente do que entrou, né? Um sujeito muito mais com a cabeça holística, pensando nos processos ambientais, né? Isso é uma coisa que, em alguma medida, eu vejo que o cultivador caseiro é um proto-ambientalista, se não um ambientalista de fato. Então,
Isso era né, os dois achados. Eu acho que é o mais sociológico, com base nessa comparação do que as duas sociedades, olhando para a ação de legalização, dizem, né, e isso diz muito sobre o que as sociedades são, suas representações, tudo aquilo que é como tal. E do outro lado, essa coisa da domesticação ser de mão dupla, né? De eu ver desde sempre lá, quando eu comecei essa interlocução, que essa domesticação não era só um processo de mão única, que o cultivador domesticava a planta, mas o processo também o domesticava. E aí, hoje, né, cortando um pouco para hoje, pensando nos dias atuais, você vê uma diferença, né, uma coisa que empiricamente observada, que nós podemos dizer, é que hoje, por exemplo, já existe maconha legalmente, né? Inclusive o colega Yuri Mota da UF tá assistindo, deve estar assistindo essa live aí, né? Vai sair o livro dele, eu acho que ele vai falar com você também na semana que vem, né? Participar dessa sua brilhante iniciativa. O Yuri tem um trabalho que ele atualiza isso hoje, né? Que é os cultivos terapêuticos, porque aí temos o ano de 2014 como sendo assim um marco, né? Que foi, né, as descobertas, isso começou nos Estados Unidos, né? Que começou a legalizar em alguns estados a maconha medicinal, né? O uso terapêutico da maconha e depois o uso social. E ali começou a descobrir, então, a potencialidade que essa planta tinha quando, de maneira sistemática, no tratamento de vários sintomas. E isso envolvia, sobretudo, sintoma de epilepsia em crianças. Então, isso mudou totalmente o quadro, não só no Brasil. E a consequência, digamos assim, prática disso é que hoje, no Rio de Janeiro e em várias outras cidades do Brasil, você já tem pessoas com cultivo caseiro de maconha legalizado, né, através dos habeas corpus. Né? Disso aí, acho que o Yuri está muito mais apto a falar do que eu. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, e aí com isso eu já encaminho, não sei se eu estou falando muito aqui, né? Queria também trocar com. Tá, beleza. É que eu estou te ouvindo muito mal, aí eu fico um pouco inseguro, espero que esteja legal isso aí. Mas é que o que eu estava dizendo é que uma consequência, né, disso é caras, né, que eu estava lá vendo naquela época, se dedicando ao cultivo caseiro para fazer festas. Então era isso, né? Assim como se encontravam em eventos de ativismo, algumas palestras na universidade, marcha da maconha. Eu tive a oportunidade de frequentar muitas festas de aniversário. Era onde eu fazia meu trabalho de campo, né? Os cultivadores que se dedicavam a essa prática. Não, então você tem que ir na festinha do fulano de tal, vamos lá. E aí eu ia. E o que eu via nesses momentos era assim uma imensa reflexividade de saber, ou seja, ao contrário do que o senso comum informa, né, do tipo assim, maconheiro é um sujeito preguiçoso, incapaz, um fracassado. E o que eu via era uma coisa muito diferente disso. Eu via profissionais liberais, muito bem-sucedidos profissionais, e pessoas absolutamente capazes a entender os processos da natureza, entender os processos ao nível de ter sucesso em cultivar uma planta que era levada para o exterior para competir numa Copa Canábica. Então isso não é qualquer um que consegue fazer isso, de fato. Isso era feito com as pessoas o tempo todo trocando informações sobre a planta. Então, você chegava lá numa festa e, de repente,
a coisa não era um papo de doidão. O que aconteceu na cabeça em que as pessoas ficavam experimentando a maconha um do outro e falando sobre seus efeitos. Ou seja, né, falando não só sobre os efeitos, mas também sobre as técnicas e as práticas que foram acionadas para adquirir aquele resultado que eles estavam ali degustando. E a categoria nativa é essa, Smoke Report. E então, o que era aquilo? As pessoas experimentavam e classificavam cada uma daquelas variedades. E a filosofia da ciência, experimentar e classificar são atitudes científicas. Então, assim, não é à toa, e esse é o ponto, a meu ver, né? Não é à toa que foi acionado, que foi trocado através desses eventos, inclusive várias festas, em que as pessoas que se dedicavam ao cultivo, né, iam lá e trocavam as informações com os outros. Não é à toa que esse saber hoje é a base do saber que é utilizado no tratamento de vários, e que, no caso, se a gente for falar de um efeito prático, faz criança de 12 anos que nunca conseguiu frequentar a escola porque tinha dezenas de crises epiléticas numa semana, passou a ter muito menos e passou a ter vida social na escola. Esse é o efeito. Por quê? Porque aqueles sujeitos que se dedicavam lá a cultivar maconha, que o senso comum diz que é coisa de doidão, eles estavam, ao contrário, e classificando os efeitos dos produtos que eles, com tanto cuidado, se dedicavam a produzir, perdoe a redundância. Né? Então, e é esse saber que é hoje aplicado nessas terapias. Então, se hoje temos aquilo que se chama, de maneira senso comum, de maconha medicinal, e aí a gente vai entrar em polêmica com os médicos, não é minha intenção aqui, mas é uma categoria nativa usada, maconha medicinal. Só existe a maconha medicinal que hoje alivia doenças, os sintomas de doenças, inclusive epilepsias em crianças. Ela só existe porque essas pessoas, esses cultivadores que eu tive o privilégio no início da década passada, se dedicaram a produzir esse produto, não só para consumir, mas acabaram também produzindo que hoje é utilizado em todas essas terapias. Enfim, eu acho que é isso, né, que o roteiro que a gente tinha combinado de eu falar é isso. Eu acho uma pena não estar conseguindo ouvir direito, assim, tenho conseguido me ouvir bem. Mas, enfim, vou tentar interagir aí. Eu estou aqui com o WhatsApp aberto, eu posso responder as perguntas. Se as perguntas não puderem chegar por mim oralmente, se vocês quiserem mandar por escrito, eu estou à vontade, estou disponível para a gente continuar essa conversa enquanto o pessoal tiver a fim de conversar. Valeu! Pessoal, para quem não sabe, a gente está com uma falha técnica, então ele não está me escutando. Então, esse diálogo nas redes aqui está um pouco diferente de uma palestra, né? Eu abri um espaço para o Marcos Veríssimo falar da tese dele. Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer as perguntas como geralmente a gente faz. Mas eu acho que foi extremamente enriquecedor tudo que ele falou aqui para a gente sair dessa ideia de senso comum, né? O que é a cannabis, que é a maconha, foi incrível. Eu não sei se ele está me escutando, eu gostaria que ele falasse da marcha maconha virtual que aconteceu nesse ano, eu não sei se ele vai conseguir. Enfim, eu escrevi aqui no chat para ele, mas eu não sei se ele está vendo. Deixa eu ver aqui se ele vai ver.
Bom, eu não ouvi nada do que você falou, desculpa. Aham. Tem uma pergunta, tem uma observação já colocada aqui, né? E eu acho que é muito feliz, inclusive, né? A distinção entre medicinal e recreativo, ela é uma coisa que não ajuda em nada, né? Em primeiro lugar, porque de fato, né, como está colocado, como é que a gente vai definir onde que começa o caráter medicinal e recreativo, né? Em que medida, né, o sujeito que chega do trabalho depois de encarar, né, seja ele um juiz, um advogado, um médico que faz, ou seja ele um estivador, né, cada um com suas necessidades mentais e corporais, e aí chega em casa, para um baseado e fuma, né? Em que medida que a gente pode definir, e eu acho que é isso que a gente tem que salientar, em que medida a gente pode definir que aquilo ali é uma busca recreativa ou uma busca medicinal? Porque as duas coisas podem estar ligadas, né? A pessoa em busca do que é uma homeostase, né? De se sentir melhor depois, o quanto que isso faz bem à mente e ao corpo também, né? As propriedades relaxantes da maconha. E aí também, no meio do ativismo, você vê hoje em dia assim, os próprios ativistas questionando o termo recreativo. Né? Muitos colegas, o Emílio Figueiredo, advogado da reforma, da Abra Cannabis, é um que está sempre chamando atenção, com toda a razão para isso, né? Que ele fala, ó, recreativo lembra negócio de recreio, escola, nada disso, é uso social. Parafraseando aqui o Emílio, ele diz, olha, o cara que toma uísque, né, chega do trabalho e ninguém diz que aquilo ali é uísque recreativo. Diz que ele bebe socialmente. E que, com toda razão, ele afirma que essa é a maneira de você tratar o sujeito que fuma maconha nesse estilo, né? Quando chega do e era assim, todos os meus interlocutores desde o início da pesquisa era isso que eu via, né? Pessoas que várias responsabilidades e ainda conseguiam tempo e adquiriam o dom de domesticar essa planta e se autoabastecer dela ao ponto de poder dispensar a maconha que era oferecida através do mercado clandestino, que, repito, nunca é demais repetir, quase sempre não prima pela boa qualidade. Então, eu agradeço demais ao Marcos Veríssimo e a todas as pessoas que nos acompanharam. Eu vi aqui que tinha alguns professores, pesquisadores, pesquisadoras, professoras, enfim, amigos, familiares. Então, eu agradeço demais, vizinhos, vizinhas. Agradeço demais a todos vocês. E, enfim, teremos outras oportunidades para dialogar mais sobre esse tema, que é um tema tão vasto. Tá bom? Bom, pessoal, então eu vou encerrar aqui.